Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Estamos agora mais um domingo estudando a nossa escola dominical na nossa amada igreja ADVIP, Assembleia de Deus, Ministério Vila da Penha, em Araruama, nossa congregação, dirigida pela missionária Graça, que tem nos pastoreado com muita sabedoria. Viemos mais um domingo, com a graça de Deus, trazer mais uma lição da escola dominical nesta revista que nós estamos estudando, que fala a fragilidade humana e a soberania divina, sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós estamos estudando a lição 7, que fala sobre a teologia de beldade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Quer dizer, uma interrogação, né? Nós sabemos que, na maioria das vezes, quando nós vemos alguém sofrendo de alguma forma, dependendo do sofrimento que a pessoa esteja passando, sempre existe, de alguma forma, um tipo de julgamento, tanto por parte de pessoas que conhecem, que são amigos, que desfrutam de uma certa amizade, quanto da parte de pessoas que não conhecem, que passam e vê aquela pessoa naquela dificuldade. Então, aqui nós estamos estudando a teologia a respeito das pessoas que foram os 4 amigos de Jó que vieram até ele, porque eram 3 mais um, né? Que vieram até ele, e quando viram todo aquele sofrimento que Jó estava passando, desde o mais velho até o mais moço, eles começaram a tentar decifrar o que Jó deveria ter feito para estar sofrendo de tal maneira. Porque para eles, nenhum ser humano sofreria tamanho sofrimento se não fosse por uma punição divina, podemos assim dizer. Então, na teologia de beldade, nós estaremos estudando hoje, ele vai dizer o seguinte, que se há sofrimento, provavelmente é fruto de algum pecado. Então, nós vamos ver aqui no textual, já diz assim, como eu sempre falo aos irmãos, pelo textual nós já podemos decifrar como se dará a lição. Diz assim, se os filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, 7 e 8. A verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, na verdade prática, o comentarista dessa lição, ele já vem esclarecendo isso, que a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Mas naquela época, né, na época em que Jó viveu, era comum, né, eles tinham essa teologia desde seus antepassados, que a maior causa de sofrimento entre os seres humanos
seriam frutos de pecados que eles estariam pagando pelas suas injustiças, né? Mas nós que temos a palavra de Deus, né, e temos a revelação de várias situações que acontecem na palavra, que é revelada, nós temos visto, né, muitos homens de Deus sofrerem, né, sofrerem apenas pela justiça, né, e por sua justiça eles desfrutarem de um certo sofrimento, né, mas sem terem cometido nenhum pecado, né? Nós vemos, por exemplo, podemos ver, né, no caso do dilúvio para cá, nós vemos que Abraão, ele só foi ter filho quando a sua esposa já tinha 90 anos. Então, nós podemos dizer que aquilo ali foi um certo tipo de sofrimento, porque gerou ansiedade, né? Ele esperava muito ter um filho, porque se ele não tivesse um filho, todos os seus bens, todas as suas conquistas passariam para o seu servo Eliezer, né? Mas nós podemos ver também o sofrimento de Jacó, nós podemos ver o sofrimento do seu filho José, né? Que foi vendido pelos seus irmãos, que depois ele foi condenado injustamente, acusado pela mulher de Potifar, né? E ficou vários anos na cadeia. Nós vemos muitos profetas sofrendo perseguições, né? Vários profetas sofreram e eram homens justos, né? Então a Bíblia nos dá uma base muito boa de que nem sempre o sofrimento, nem sempre uma pessoa está sofrendo um desemprego, né? A pessoa está doente, a pessoa está sofrendo um acidente, ou a pessoa nascer com alguma deficiência física, né? Com alguma falta de saúde, que isso seja uma punição, né? Então nós vamos, no desenrolar desta lição, observar que essa teologia, que não só Bildade, né, mas os seus outros amigos também, eles eram firmados nessa teologia, de que a maior parte do sofrimento humano era a vinda de pecados que eles poderiam ter cometidos, né? Então, a leitura em classe de hoje, os irmãos podem encontrar em Jó capítulo 8, que vai desenrolar um discurso, né, de Bildade, depois uma defesa de Jó, e depois mais um discurso de Bildade, né? É só um resumo daquilo que eles estavam conversando. Então vamos ler aqui para os irmãos. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, seu versículo 1 do capítulo 8, até quando falarás tais coisas, e as razões da sua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também eles os lançou nas mãos das suas transgressões. Jó 18 diz assim, então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos, porque somos tratados como animais e como os imundos aos vossos olhos. Ó tu,
que despedaças a tua alma na tua ira? Será que a terra deixada por tua causa remover-se-á as rochas do seu lugar? Jó 25 diz assim: Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele então domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos? E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Essas são as palavras de Bildade. Não só essas, né? O texto é bem grande. Isso aqui é apenas algum trecho da conversa que Bildade teve com Jó. Mas vamos aqui na lição, na nossa introdução, diz assim: Nessa aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela representa o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante, que devido à sua onipotência e grandeza está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de todo o argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Essa é a nossa introdução. Amados, uma curiosidade aqui na nossa lição, junto com esta revista, né, eu também tenho aqui a apostila, né, da FATAD, que nós estamos também estudando ali na FATAD, junto com a missionária Graça, e nós temos essa apostila. Então, aqui nessa apostila eu encontrei o seguinte, que Bildade, ele veio de longe da terra de Suá, do noroeste da Arábia, para consolar o amigo, e até chorou ao vê-lo naquele estado de miséria. Agora, desprovido de conhecimento dos atributos de Deus, atira em cima do amigo a toda uma série de acusações a respeito da sua vida passada. Por suas palavras entendemos que os filhos de Jó morreram por suas culpas. Um castigo divino vindicou as suas iniquidades. Isso era como um punhal a trespassar o coração de Jó, pois sabia que seus filhos não tinham cometido qualquer falta. Ele, Jó, havia oferecido sacrifícios expiatórios por eles. Não era, portanto, verdadeira acusação de Bildade de que a sua casa tinha perecido por causa da sua iniquidade. Mas ainda Bildade estava preso nas malhas das tradições dos antigos, que para ele era uma Bíblia, de que todo sofrimento resulta de pecado. Esse apego à tradição tornou impossível qualquer palavra de simpatia e comiseração. Então aqui a gente vê a origem, né, do nosso o amigo de Jó, né, Bildade, e vemos a teologia em que ele está tecendo a respeito do sofrimento de Jó. Aqui no nosso tópico 1, o título diz assim: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus.
Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, Jó 8, 1 e 22, possui semelhanças com a de seus amigos. A de seu amigo, né? Ele faz. Porque ele toma a palavra no início, né? Depois é que vem Bildade falando também. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. De fato, amados, de fato, o sofrimento que Jó passou, ele foi além das explicações humanas, porque Jó, ele perdeu seus 10 filhos de uma vez só, ele perdeu todos os seus bens e fazendas de uma vez só, né? E logo em seguida, ele perdeu também a sua saúde. Então, para pessoas que estavam olhando de fora, Jó claramente estava sendo punido divinamente, né? Por isso que a gente analisando hoje a lição, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ao, ao, ao julgarmos qualquer pessoa que seja, porque lá em Romanos mesmo diz que nós não devemos julgar ninguém. Nós não fomos colocados no lugar de juízes. Mas quando a gente vê alguém passando uma aprovação ou dificuldade, a gente não sabe qual é o motivo, mas a gente tem que orar, pedindo a misericórdia de Deus, né? E se a gente der uma palavra, dê uma palavra de fé, uma palavra de sabedoria, né? A não ser, amados, que Deus, né, de alguma forma esteja te usando para falar aquele irmão algo que venha da parte de Deus, não que venha da sua parte. Porque muitas das vezes nós julgamos de nós mesmos, né? Então, quando nós julgamos de nós mesmos, a gente pode estar condenando as pessoas. E essas palavras, elas feriram muito o íntimo de Jó, né? Porque além de toda essa dificuldade que ele estava passando, ele estava sendo acusado pelos seus amigos que todos aqueles males que ele estava passando era porque algum pecado ele teria cometido. Nós veremos aqui a seguir na lição sobre isso. Assim, olha só, ainda no tópico 1. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade asseverava que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó 8:5. Então, Bildade naquela época, ele seguia a tradição das pessoas que eram justas, né? Eles criam que se houvesse arrependimento, Jó poderia alcançar o favor de Deus, né? Mas Jó deveria confessar o seu pecado. Porém, no versículo, Jó se contrapôs a tudo isso porque Jó tinha certeza que ele não tinha cometido nenhum pecado que, que, que tivesse ferido tanto a Deus de tal maneira a ponto de Deus estar punindo ele daquela maneira. Tanto aqui no subtópico 2 diz assim, a compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom, que merece o favor de Deus.
Logo, um enfoque de beldade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Ou seja, aqui na revista, o comentarista quer enfatizar que o Bildad ele está trazendo uma teologia de que o homem receberá de Deus apenas por ele ser bom. Se ele for bom, se ele for bom o suficiente, ele vai receber bênçãos. Mas se ele não for bom o suficiente, ele não vai receber graça de Deus. Mas nós sabemos que não é assim, né, amados? A imperfeição humana é o subtópico 3. Diante da defesa teológica feita por Bildad, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Ou seja, Jó, ele falou com sabedoria essas palavras, porque mesmo ele sendo visto por Deus como um homem reto, justo e sincero, e que se desviava do mal, ele sabia que toda essa justiça não era suficiente para ele se justificar diante de Deus, né? Porque até na palavra de Deus, o profeta fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Mas aqui diz assim, mais embaixo, Deus já havia testemunhado acerca da integridade e justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Quero até ressaltar aqui o sofrimento dos apóstolos. Nós bem sabemos pela tradição que conta que a maioria dos apóstolos foram perseguidos, né? A maioria dos apóstolos foram assassinados, né? Sofreram muito por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Mas Jesus, antes deles sofrerem, Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e falarem todo mal contra vós por causa da minha palavra, porque grande é o galardão que vós tereis lá no céu, na glória. Então, nós que temos essa Bíblia, nossa Bíblia completa, né? Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos o mérito, a graça, não o mérito, mas temos a graça de Deus de nos dar a sua palavra para que nós possamos hoje conhecer muito mais de Deus, conhecer um Deus muito além daquilo que nossos antepassados conheciam, né? Então, muitos homens justos, eles não tinham essa revelação da palavra que nós temos hoje. Então, nós temos que agradecer a Deus pelo conhecimento que nos foi dado. Aqui na síntese, do tópico 1 diz: Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. Mas aqui, amados, no tópico 2, diz assim: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Subtópico 1, moralismo por tradição. Bildad, em Jó 18, 1 e 21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acreditava ser a correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defender a justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia não podemos falar de uma ética de teologia moral de Bildad, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Ou seja, ele estava apenas se baseando na tradição dos homens.
não na teologia corretamente divina, né? A submersão subtópico 2, a subversão da ordem moral. Para a Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Como o entendido de Bildade era de que o universo é controlado por leis morais e inflexível. Subtópico 3 do tópico 2. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. Aqui eu sublinhei aqui que eu achei muito interessante. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. E aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel, que significa alguém que defendia um familiar quando esse não podia fazer sua própria defesa. Então Jó, ele se defendeu um pouco, mas depois ele resolveu e disse essa palavra, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, ele sabia que quem poderia redimir ele, quem poderia justificar ele, somente Deus, né? E aqui, esta palavra aqui, o Redentor, não é outro senão Jesus. Porque é Jesus que ele se coloca em nosso lugar. Mesmo que a gente tenha cometido algum pecado, é Ele que nos redime dos nossos pecados. Amém, amados? Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Subtópico 1. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Está lá em Jó 25, 1 e 6. Não há como negar que ao longo do debate entre Jó e seu amigo, esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes que Jó havia dito. Na verdade, no seu íntimo discurso não traz nada de novo. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba de criar um abismo que não existe entre a criatura e Deus. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade não se antecipam àquela defendida há milênios depois do deísmo, a final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Subtópico 2, do tópico 3. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, Deus, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Então vamos aqui, né, amados, a conclusão da nossa revista, né? Mas nós temos aqui, estudamos aqui hoje, a teologia de Bildade, né? Mas Bildade, ele não conheceu a história do rico e Lázaro, que foi a parábola contada por Jesus. Que o rico, ele viveu a sua vida toda regaladamente, com muitos bens, com tudo que ele, empregados, casas, prazeres. Mas Lázaro, ele foi uma pessoa que sofreu muito, né? A Bíblia fala até que ele ficou doente e não tinha remédio para suas feridas, senão os cães que vinham lamber suas chagas, suas feridas.
E quando esses dois vieram a morrer, um foi para o seio de Abraão, que foi Lázaro, o sofredor, foi ser consolado de todos os males que ele havia passado aqui na terra. Mas o rico, que foi uma pessoa próspera, que tinha tudo o que queria, esse foi para o lugar de sofrimento, né? Então, a Bíblia mostra claramente que nem sempre a pessoa que é justa, ela vai ter bens aqui na terra, que ela vai desfrutar de tudo de bom que a vida pode dar. Mas às vezes a pessoa pode ser justa, pode ser pessoa boa, pode ser uma pessoa fiel, mas ela pode passar por provações, dificuldades, muitas outras coisas, porque a Bíblia fala, no mundo, Jesus disse, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo disse, que poderá me separar do amor de Deus? Será a fome, a nudez, os anjos? Nada poderá me separar do amor de Deus. Então nós temos que ter nossos pés firmados, não naquilo que nós podemos ter de bens nessa vida, ou de coisas boas que podemos viver, mas nós temos que ter nossos pés firmados na rocha inabalável, que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler aqui a conclusão da revista. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildad e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildad faz 3 discursos teológicos, em cada um deles põe um destaque à sua crença. Ele não crê na inocência de Jó, por isso atribui seu sofrimento à existência de pecado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição, como consequência, empurra para o moralismo da natureza apenas religiosa. Por último, quando ele exalta a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Então essa foi a nossa lição de hoje, que nós possamos tirar uma grande lição desta revista, que é jamais julgar os nossos irmãos, seja eles cristãos ou não, quando ele estiver passando por uma dificuldade ou provação, né? Aliás, nós devemos ajudar, a Bíblia fala, a todos aqueles que estão passando necessidades, né? Porque Jesus diz assim, que haverá recompensa para quando nós dessemos um copo de água a um justo, ou a gente dá um prato de comida a uma pessoa faminta, um justo faminto, ou visitar uma pessoa doente, um justo doente, ou uma pessoa na prisão, né? Um justo na prisão, porque Jesus diz, né, que quando nós estivermos fazendo bem a uma dessas pessoas, nós estaremos fazendo esse bem ao próprio Deus. Que Deus possa abençoar grandemente nossos irmãos. Eu mando aí um abraço a todos os nossos amigos, nossos irmãos, que vocês possam ficar na paz e que logo mais vocês não se esqueçam de estar ali na nossa congregação, todos juntos, glorificando a Deus, né? Na nossa igreja ADVIP de Araruama. Amém? Fiquem na paz.